vocês, tudo bem? Mais uma aula então de eletricidade básica com Gilberto Bruno. Olha só, dá um like aí, se inscreva no nosso canal que estamos começando, estamos já na terceira aula de eletricidade básica para levar um pouquinho de conhecimento para vocês, né? Para quem tem um interesse de aprender de um modo assim simples, tá? Mas vamos lá direto ao assunto, começar com a aula de hoje e não esquecendo, giba neles, que vamos que vamos! Então, olha só, associação de resistores em paralelo. Aqui tem um exemplo de uma associação de 3 resistores em paralelo. Aqui pegamos aqui um resistores de filme, né? E colocamos aqui, exemplificando para vocês que vocês conseguissem visualizar melhor. Então aqui é um nó, aqui é o outro nó, mas entre os nós tem cada um, tem 3 resistores ligados aqui conectados ao mesmo ponto. Então, olhando no diagrama, seria isso. Na associação paralela de resistores, observamos que a corrente total entra aqui, olhando pelo cursor, né? E ela divide-se em 3. Subdivide em 3, né? Alô, além, não sai, né, rapaz? Pô, quase que não saiu, mas vai sair agora. Subdivide em 3. Resistor R1 passa a corrente 1, resistor R2 e 2, e Rn vai passar o I3. Para que a gente possa efetuar os cálculos, né, da resistência equivalente, já que uma associação em paralelo é 1 sobre a resistência equivalente, que é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então, dependendo da quantidade de resistores que tiver, nós vamos determinar a resistência equivalente com essa quantidade. Também a gente pode calcular a resistência equivalente pegando 2 a 2 resistores de N resistores em paralelo. Não tem problema. Você vai ter mais trabalho braçal do que mental. Você vai fazer e conseguir resolver. Muitas pessoas preferem fazer isso aqui porque você tem que tirar o mínimo múltiplo comum quando você tem 1 sobre alguma coisa, né? Aqui embaixo aparece um circuito em paralelo, eu tenho uma bateria e 3 LEDs para exemplificar as correntes que entram em cada LED. Cada LED aqui a gente simboliza como ramo. Então aqui no resistor R1 é um ramo, em R2 é um ramo braço, em Rn é um ramo braço, né? A teoria então de associação de resistores em paralelo nos diz que 1 sobre o REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Todos os resistores que estiverem em paralelo, você vai colocar aqui na sequência, para que você consiga depois achar a resistência equivalente. Lembrando que as tensões são iguais numa associação em paralelo. E a corrente total chega em cada ponto aqui, subdivide-se, né? Então, se tiver 10 resistores, a corrente total vai dividir em 10. Se os resistores forem iguais, a corrente vai ser igual para todos os resistores. Então, pela definição aqui, a gente já começa a enxergar aqui um circuito resumido do anterior, ou seja, um circuito equivalente. Nós percebemos que a tensão na associação em paralelo são iguais, a corrente total permanece a mesma, pois aqui determinamos uma resistência equivalente. Eletricamente é o mesmo circuito desse circuito de cima. Só para frisar, as resistências somam-se inversamente, né? Para determinarmos a resistência equivalente. Os potenciais elétricos são iguais, então as tensões em cada braço dos resistores são iguais. E a corrente elétrica vai ser diferente. Exemplos de associação em paralelo de resistores. Aqui eu tenho 3 resistores que estão ligados, né, conectados na extremidade, no começo deles no mesmo ponto e no final no mesmo ponto que está aqui, um no ponto A, outro é o ponto B. A tensão aqui é a mesma, né, para os 3 resistores. Ele faz a pergunta, que tipo de associação é? Pela configuração, associação em paralelo de resistores. Qual é a resistência equivalente? Para nós calcularmos a resistência equivalente, podemos fazer de 2 em 2, ou podemos fazer 1 sobre REC, que nem está aqui. 1 sobre REC mais 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Então, 1 sobre REC vai ser igual, primeiro resistor 60, 1 sobre 60, mais 1 sobre 30, que é o segundo, mais 1 sobre 20, que é o terceiro. Tirando o mínimo múltiplo comum, 60, né, fica 1 sobre REC, que é igual, somando em cima, né, 6 sobre 60,
determinamos a resistência equivalente igual a 10 ohms. No terceiro, ele pediu a corrente do circuito. Vamos usar o URI, só que no URI vamos usar a resistência equivalente, né? A resistência total seria o quê? 120 dividido por 10, 12 amperes. Ô professor, olha só, então essa resistência total que está falando aqui, né, seria resistência total, não, desculpa, essa corrente total, então seria essa corrente que entra aqui no circuito. Entrou nesse nó, ela vai dividir, mas depois ela vai sair total aqui, nesse ponto depois desse nó aqui. Mas a resistência a resistência tem uma queda de tensão, tá? Falando corretamente, né? 120 dividido por 60 vai me dar uma corrente elétrica de quantos amperes? 2 amperes, né? Você pega aqui a tensão e divide pela resistência. A mesma coisa acontece aqui. 120 dividido por 30, 4 amperes. 120 dividido por 20, 6 amperes. Então, se você somar todas as correntes dos braços, aí vai dar o 12 amperes total. Vamos praticar juntos aqui. Olha só, ele dá esse circuito e pede três coisas. Qual a resistência equivalente, qual a corrente total, e para você montar o circuito simplificado. Então, se nós pensarmos aqui, ó, são duas resistências iguais. Para nós calcularmos quando é resistência iguais, basta que você pegue o valor do resistor e divida pela quantidade que tem de resistores. Opa, o valor do resistor são dois resistores de 4 ohms. Então, eu divido por 2. Vai me dar uma resistência equivalente de 2 ohms desse circuito. Vamos montar o circuito, né? Já resolvi o número 3 ali. Para eu montar esse circuito, então eu coloco aqui o REC, tá? Dá 9 volts. E aqui a resistência equivalente que nós achamos, 2. E ele pediu a corrente total. Corrente total a gente sai lá pelo URI, né? Que no circuito simplificado nos dá a corrente total. Então o I vai ser igual a quem? A tensão que é 9 volts, né? A resistência está multiplicando com a corrente, então vai lá 2. Isso vem que a nossa corrente vai ser de 4,5 amperes. Então olha só, como os dois resistores ali são iguais, eu posso dizer que chega aqui, ó, 4,5 amperes, que nós achamos aí embaixo, né? E se eu pedisse a corrente em cada ramo, seria metade daquilo ali, porque os resistores são iguais. Seria 2,25 amperes. Aqui também 2,25 amperes. Legal, né? Então aqui, trabalhando mentalmente com a cabeça, nós conseguimos resolver o exercício. Olha a outra aqui. Ele pediu a resistência equivalente. Eu sei que esses dois resistores aqui são iguais. Então, vai ser 10 dividido por 2. Isso vai me dar o quê? 5 ohms. É uma resistência equivalente parcial, vamos dizer assim. Se eu montar o circuito, ó, então vai ser os 5 ohms que nós achamos, e eu só vou repetir aquele 20 ohms que está ali. Vai ficar um circuito desse jeito, então. Aqui 5 ohms, né? Tá? E aqui os 20 ohms que ficou ali, que nós estamos mexendo agora. Aí eu vou fazer aquela resistência equivalente total desse circuito. São dois resistores em paralelo, então vai ser 20 vezes 5, né, usando aquela formulinha que nós aprendemos no slide anterior, e 20 mais 5. 20 mais 5. Isso daqui vai dar 100, né? 20 vezes 5 é 100, dividido por 25. Então, a minha resistência equivalente vai ser 4 ohms. Pronto, determinamos aqui a minha resistência equivalente no valor de 4 ohms. Legal, né? E essa seria um exercício simples. Né? O outro exercício aqui. Com isso que nós vimos no primeiro e no segundo exercício, dá para a gente matar a charada aqui. Vamos ler, para poder entender melhor. Né? Para o circuito esquematizado a seguir, a razão entre as correntes I2 e I1 é igual a... Olha só, o que é a razão? É a divisão de um pelo outro. Né? Então, I2 sobre I1. Isso que ele quer saber.
e deu aqui embaixo algumas alternativas, A, B, C e D. Mas, se nós olharmos o circuito, a tensão é 12 volts, então vai ser 12 volts em cada resistência. Se a gente pegar a tensão dividido pela resistência, nos vai dar a corrente elétrica, né? 12 dividido por 2, 6 amperes. 12 dividido por 6 vai dar 2 amperes. E se eu pegar o I2 dividir por I1, vai me dar a razão. E aqui é um número simplificável, né? Então simplifica ali, vai dar 1/3. Se fosse marcar alternativa, seria a alternativa C. Legal? Sobre o circuito paralelo, vamos pensar o seguinte. Aqui eu tenho uma tomada de 127 volts, eu coloco duas lâmpadas de mesma potência, né, ligadas na mesma tensão. Se é a mesma potência e a mesma tensão, é claro que elas vão ter o brilho característico. E o que vai acontecer se nós retirarmos uma lâmpada? A outra fica acesa. Então, você vê aqui nesse exemplo aqui, ó, se eu desconectar do soquete essa lâmpada, desbloquear, as outras duas permanecem acesas. Você linkando com o seu dia a dia, isso é a ligação da sua casa, ok? São ligações em paralelo que se tem. Se a lâmpada do quarto queima, da sala continua. E o circuito misto? O circuito misto é quando você tem uma ligação em série e outra ligação em paralelo. Por exemplo, aqui essas três lâmpadas estão em paralelo, essas duas lâmpadas aqui estão em série. Você observa o circuito e olha e tenta ali extrair e ter a certeza quem está em série e quem está em paralelo. Vamos praticar aqui circuito misto. Então, olhando aqui, esse resistor A, essa lâmpada com a lâmpada D, não posso dizer nada. A lâmpada B com a D também não posso dizer nada. A lâmpada C com a A também não posso dizer nada. Mas a B e C eu posso dizer que estão associados em paralelo. Então são dois resistores em paralelo de valor 2 ohms. 2 dividido por 2 vai dar uma resistência equivalente parcial de 1 ohms. Então se eu pegar aqui um circuito 1, esse novo circuito aqui, ó, eu redesenhando ele, né, depois que eu achar aquela resistência parcial equivalente, então aqui vai ser 2 ohms, aqui vai ser 1 e aqui vai ser 2. O meu circuito simplificado, então, vai me dar isso daqui, ó, 5 ohms, que é a minha resistência equivalente, e aqui 3 volts, né? Olha só, a resistência equivalente da associação, então, é 5 ohms. E a corrente do circuito? Agora eu consigo achar a corrente do circuito, é só pegar a tensão, 3 volts, e dividir por 5. Isso vai me dar uma corrente de 0,6 amperes. Pronto, matamos a charada aqui. E esse outro exercício? Determine a resistência equivalente da associação e qual a tensão da fonte. Se você olhar aqui, são 3 resistores associados em paralelo, mas esse daqui esperando a resolução dos paralelos para depois associar em série. E sabe-se que a corrente total que circula aqui é 0,2 amperes. Mas esses 3 resistores associados em paralelo vai ser 30, o valor numérico do resistor, são 3 resistores, vai ser igual a 10 ohms. E 10, então vai ser a nova resistência, 10, com mais outro de 5. Opa, vamos pensar aqui então. A resistência equivalente parcial, que nós achamos 10 ohms, e 5, né? Mas eu sei que passa uma corrente aqui de quantos? 0,2, isso que ele deu lá no circuito, né, anterior ali, nesse circuito acima. Mas a minha resistência, então, ficou 2 resistores associados em série. Vai dar o quê? 15 ohms. 15 ohms vezes 0,2. Eu sei, pela lei de ohms, que tensão é o quê? É a resistência vezes a corrente, né? Então, a tensão vezes a corrente, a resistência vai ser, a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então, a resistência é 15 e a corrente é 0,2. Isso vai me dar o quê? Vai me dar uma tensão de 3 volts.
Pronto, determinamos a tensão aqui. Legal isso, né? Então, se a gente começa a entender da onde que vem alguns valores, ou seja, quando eu encontro uma associação mista de resistores, eu tenho que ver que tipo de associação que é, se eu tenho certeza que é série ou paralela e dá para eu resolver, eu vou resolver primeiramente, depois resolvendo aos poucos cada pedaço, assim consigo determinar todo o que se pede num exemplo dado, um exercício. Essa é mais uma aula então, aula 3, tá? Esse diamante está sendo lapidado, então estude, tenha uma concentração em cima do que você está fazendo para que a gente possa caminhar em conjunto. É uma aula rápida, simples, né? Direto, um papo mais simples que a gente possa desenvolver. Lembre-se, é na simplicidade que a gente consegue e na dedicação que a gente resolve tudo na vida. E valeu por mais essa aula e sabemos que na próxima aula vamos entrar com potência e energia. Até! Um abraço para vocês!